e história que os mais velhos contam. Minha avó tem hoje 94 anos. Ela vivia em Minas Gerais, nos seus tempos de criança. Isso em 1939. Sempre que temos uma reunião em família, ela nos conta suas histórias dessa época, quase sempre de fantasmas e demônios. Em uma dessas histórias, ela relembra que quando morava na cidade de Paraíso, morava ela, sua irmã e seus pais, em uma casa grande, em uma fazenda isolada da cidade, como toda boa casa assombrada deve ser. Seus irmãos, já homens formados, não viviam mais com eles. Certa noite, seus pais foram à cidade, sabe-se lá Deus por quê, e devido a uma chuva forte, ficaram presos na cidade, e não retornaram à casa naquela noite. E então ficaram as duas meninas sozinhas em casa, ambas em torno de 12 anos de idade. A irmã da minha avó sempre apresentou, segundo ela, um comportamento estranho. Chuva forte, relâmpagos seguidos de trovões, sons estranhos vindos de fora. De repente a chuva para. Fica um silêncio total. Dizem que esta é a hora em que o demônio ronda. Nenhum som audível. Passam-se alguns segundos e de repente os cães começam a latir e uivar, como se vissem algo que devessem afastar da casa. Novo silêncio. De repente, um dos cães começa a chorar um choro doído, como se estivesse sendo machucado brutalmente, e silencia. Nessa hora, as garotas se escondem no quarto e trancam a porta. Houve então barulhos de passos ao redor da casa, mas não de passos humanos, passos de algo pesado, e aparentemente com cascos, e para bem em frente à janela do quarto. A esta altura, as crianças já estavam apavoradas, porém, a irmã da minha avó, como se estivesse em transe, levanta e encosta a testa na janela de madeira. Com os braços pendurados do lado do corpo, ela fica lá parada. Minha avó disse ter ouvido a respiração do que estava lá fora, bufando na janela, como que farejando a sua irmã e fazendo com que os cabelos dela se movessem com o tamanho da força da respiração da criatura. Religiosa, minha avó começou a orar. De nada adiantava. Quanto mais orava, mais a criatura se irritava e corria em torno da casa. Até que em certo momento se jogou contra a porta da sala. O som invadiu a casa e apavorou de vez a minha avó, naquela noite escura, apenas sob a luz de um lampião. Nova investida da criatura contra a porta, seguida de um grito de homem, como se sentisse muita dor. Por várias vezes essa criatura se jogou contra a porta, como que querendo entrar na casa. Minha avó ajoelhou-se próximo à sua irmã, que ainda estava encostada na janela em transe. Segurou sua mão e começou a orar novamente. Como que por comando do demônio que tentava entrar na casa, a irmã da minha avó foi em direção à porta e iria abri-la, se não fosse minha avó empurrando ela contra a parede. Mesmo assim, ela ainda se levantou e seguiu novamente para a porta, como se o demônio que rondava a casa estivesse dando força a ela. Minha avó conta que durante toda a noite seguiu-se esse inferno, esse demônio rondando a casa, tentando entrar, dando urros horrorosos e sua irmã completamente fora de si. Pela manhã, seus pais chegaram, e a primeira cena, um dos cães mortos, com as tripas para fora, como se tivesse sido pisoteado por alguma coisa. Dentro da casa, a segunda cena, uma garota completamente fora de si e a outra aterrorizada. Minha avó contou a eles toda a história. Por acaso do destino, uma de suas tias era de um centro de macumba, frequentadora e cavalo de espíritos. Sua mãe pediu a ela então que livrasse sua casa desse demônio que atormentara as duas na noite anterior. Em uma das sessões do centro, sua tia recebeu a entidade, a qual ela não lembra o nome. E essa entidade disse que era sim o próprio demônio que estava em torno da casa, e tentava entrar para matar a sua irmã, pois ela havia sido prometida a ele. Segundo minha avó, essas foram as palavras do demônio ao ser questionada do motivo de ter ido à casa. Não entrei, mas vou entrar naquela casa e fazer miséria. Vou acabar com aquela menina. Vou arrebentar a carne dela. Vou fazer ela sofrer. Ela é minha.
Me deu e eu vou levar. Eu levo, eu levo. Desse dia em diante, eles viveram sob constante vigilância, com medo, e não demorou muito para vierem para São Paulo, onde ela vive até hoje. A irmã da minha avó teve um destino cruel. Morreu jovem, aos 24 anos. Se matou após ter seu primeiro filho, dizendo numa carta que não suportava mais os tormentos e que já estava farta da vida. Afirma minha avó que anos antes desse acontecimento, um de seus irmãos ficou rico da noite para o dia. Sem dúvida, esse irmão ao qual ela se refere existiu. Vejo através de fotos a fazenda e as cabeças de gado que ele possuía. Porém, também se matou poucos anos depois. Ela atribui a ele a oferta da vida da sua irmã ao demônio em troca da fortuna. Este texto foi retirado do site Morra de Medo, enviado por Andy Rodrigues.